Falo também sobre Fernando Diniz e um tabu significativo contra o Botafogo. Falar sobre Felipe Coutinho também. Fernando Diniz revelou que Felipe Coutinho chegou a cogitar a se aposentar do futebol. Uma atuação desastrosa do Vasco da Gama. Tudo errado, nada deu certo. Pior do que foi contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Fernando Diniz, que não consegue ir bem contra o Botafogo. Nessa quarta-feira, a vitória do Botafogo por 3-0 contra o Vasco no Newton Santos. Melhor jogo do Botafogo sob o comando de David Ancelotti, técnico italiano que vinha bastante pressionado. O Vasco não finalizou nenhuma bola no alvo. Foram 10 finalizações, todas para fora. Já o Botafogo, que teve mais posse de bola, finalizou 22 vezes, sendo 9 no alvo. E aqui vem um retrospecto bastante ruim do Diniz contra o Botafogo. Foi a 11ª derrota do Diniz contra o Botafogo com apenas 2 vitórias. Aí você, mais atento, deve estar lembrando, mas Nicola, o Vasco acabou de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil, é verdade, mas a eliminação veio com 2 empates. Mais uma vez, o Diniz não conseguindo vencer o Botafogo, que parece ser seu pior adversário possível. Vamos continuar aqui escutando o Fernando Diniz, porque ele participou, do segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, que aconteceu na terça-feira, e ele revelou lá que Felipe Coutinho quis parar de jogar futebol, que Felipe Coutinho quis se aposentar. O técnico do Vasco fez críticas, à forma como o futebol e principalmente os jogadores são tratados no Brasil e disse que o país precisa de uma revolução mais psicossocial do que tática. Enfim, eu acho que a parte mais interessante, do que o Diniz falou, que chega a ser uma surpresa, foi quando ele fala, que o Felipe Coutinho chegou a pensar a abandonar o futebol. Confira só. Minha meta, o que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan e gente desse tipo, que precisa de ajuda, de um Coutinho que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, disputou a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar. Agora não quer mais parar de jogar, como foi com o Marcelo, como foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento e castrador. A gente fica exposto a todo mundo acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. Tá aí, meus amigos. Coutinho, que com o Fernando Diniz evoluiu bastante. Eu acho que a gente tem que elogiar esse Diniz. O Ryan evoluiu muito, o PH evoluiu muito, o Coutinho evoluiu muito. Ele conseguiu evoluir realmente o time do Vasco. Comete seus erros, mas também tem os seus acertos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações. Até a próxima. Fui. PH e Nuno voltam sábado contra o Juventude. O Vasco estaciona na 9ª posição. Tem que agradecer aos adversários que não somaram pontos. Pelo menos quem estava acima somou apenas 1 ponto. Vamos debater tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, se é novo, dá aquela moral. Se tiver a função hype, dá um hype nesse vídeo também. Bom, São Paulo empatou em 2-2 com o Flamengo e o Vasco, com o resultado, parou na 9ª posição, agora está a 3 pontos atrás da equipe paulista. Quem veio atrás não venceu, Grêmio e Corinthians, mas Atlético Mineiro e Bragantino venceram, então eles aproximaram um pouco do Vasco da Gama. O time não vence há 2 rodadas, vinha de 4 vitórias seguidas, desenvolvendo um futebol bem interessante. A gente fazia sempre aquele corte a cada 4 jogos, tinha apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos, no retorno tinha subido, agora começou a cair. E de forma perigosa. A queda de rendimento do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro, nessa fase da competição, ela é muito ruim. Por quê? Ela compromete a posição final do time, ela compromete a atuação lá na frente, na semifinal da Copa do Brasil. Ah, é outro jogo. Não. Porque com o ânimo lá embaixo, como é que você entra para decidir um campeonato? Uma vaga para a final. Mas por que isso tudo está acontecendo? O Vasco jogou muito mal ontem. Muito mal. 10 finalizações. Pasmem. 0 no alvo. Como pode o Vasco não ter uma finalização
na casinha, ali pro Léo Link defender? Nenhuma. Mostra a incompetência do setor ofensivo? Sim. Da criação? Sim. Da bagunça que ficou o time? Também. O time não se encontrou defensivamente e ofensivamente. E o Fernando Diniz tem muita participação nisso, gente. Muita participação mesmo. Por quê? O Fernando Diniz, hoje, ele faz algumas alterações, algumas substituições que não se justificam. Ah, mas o Matheus França tem treinado de volante. Bom, fica até um pouco difícil para mim e para todos nós, torcedores, analisarmos se o cara está jogando bem ou jogando mal, porque a gente não entra no treino. Lamentavelmente, o Vasco não tem deixado a imprensa ter mais acesso ao CT, por uma série de motivos, mas de qualquer forma eu não consigo mais acompanhar o treinamento. Então eu não consigo dizer para você se o Matheus França tem treinado bem. Imagino que sim, porque não seria loucura o Fernando Diniz botar um cara que treina mal numa posição que não é a dele para exercer. Só que o cara que treina bem ou muito bem está jogando muito mal e está sendo sacrificado. O Matheus França não é um 8. Ele está jogando de 8. Não é a primeira vez que ele entra nessa função e entra mal. Quem é da função está mal. O próprio Diniz admitiu isso na entrevista coletiva. Aliás, uma entrevista muito lúcida do técnico Fernando Diniz, que não soube encontrar soluções para o Vasco ontem, não soube ler o jogo para fazer as alterações que dariam resultado, mas trouxe uma análise correta. O time marcou mal, o time atacou mal, o time não criou e as peças individualmente, de novo, falharam. Tietê foi muito mal, Piton foi muito mal, Verratti nem teve chance, não podemos nem dizer se foi bem ou foi mal, Ryan não estava bem, Andrés Gomes não estava bem, Puma não estava bem. Então assim, é difícil. Quando muitos jogadores jogam mal, um time performar. Agora vem o Juventude, que ontem venceu o Sport. Está desesperado. O Vasco, quando joga contra times abaixo, se enrola. Só que ele se enrolou contra os de cima também, São Paulo e Botafogo. Mas não foi a primeira vez. O primeiro turno também perdeu para o Botafogo. Ah, mas ganhou na Copa do Brasil e classificou. Com 2 empates. Foi nos pênaltis, foi numa vitória sofrida, numa vitória, né, uma classificação sofrida. Mas está jogando muito mal. Com essa bola que o Vasco está jogando, próxima rodada daqui a 2, ele sai da primeira página da tabela. O G7 começa a ficar cada vez mais distante. O Fluminense joga hoje com o Mirassol. E aí? O Vasco vai olhar que parte da tabela? Ah, Fábio, tem que comemorar logo, fazer 45 pontos e não ser rebaixado. Essa luta o Vasco não tem mais. Desculpa. O Vasco não tem que comemorar não ser rebaixado. É ridículo. Ridículo comemorar não ser rebaixado. Nem passa pela cabeça dos jogadores, da comissão técnica, muito menos da diretoria, esse tipo de alívio ou comemoração. Antecipadamente, próxima rodada vence o Juventude, faz 45, ufa, não tem mais risco de rebaixamento com 5 rodadas até o final do campeonato. Não. É muito pequeno pensar nisso. Precisa pensar em corrigir os erros, em ajustar o time, em equilibrar o time e não escancarar a equipe. O Vasco contra o São Paulo e contra o Botafogo, o Vasco foi um time arreganhado, um time exposto. O PH e o Nuno fizeram muita falta. Ok, mas os dois estavam em campo também contra o São Paulo. Então não é só a ausência deles que justifica o resultado. O Diniz tem muita participação. Gente, o Diniz, até nas brincadeiras, nos vídeos do Fábio Porchat, ele fez o torcedor do Vasco voltar a sonhar com dias melhores, ele encaixou o time, mas da mesma forma que ele encaixou contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, ele desencaixou o time. Contra o Palmeiras foi um desastre, contra o São Paulo foi muito ruim, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve boas oportunidades, uma
falha individual ali, criou um pênalti do Paulo Henrique em cima do Arboleda, aí virou 1-0, foi outro jogo. Voltamos com domínio inicial, mas depois pega dos 15 minutos para frente do segundo tempo. Um desastre. Um Vasco escancarado, empilhando atacante, empilhando meias, ninguém marcando, ninguém criando e muito menos finalizando. Ah, mas o Rafael foi o nome do jogo. No primeiro tempo, principalmente, daquela partida. Quando ele pega, faz defesas fantásticas. E ontem? Léo Link pegou a camisa dele, pendurou e foi embora. Nem banho deve ter tomado. Porra, brincadeira, finalizar 0. Não pode. Alguém tem que conversar com o Tietê e trabalhar a finalização para ele também. Não é a primeira vez que ele faz chegar perto do gol e dar um chute. Não, né? Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Botafogo. E é um jogador que não justifica ele ser titular hoje do Vasco. Ele é um jogador útil, ok, mas não justifica ele ser titular. Paulo Henrique e Nuno Moreira voltam contra o Juventude. Puma sai, Verratti sai. Ah, o Verratti não tem que jogar. Discordo. O Verratti foi importantíssimo contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, ele é o artilheiro do time. A bola nem chegou nele, não tem a menor culpa o Verratti ontem. O maior culpado pela derrota foi o Fernando Diniz. Pelas escolhas, pela demora nas trocas, pela improvisação que ele fez, que mais uma vez não deu certo. Que sábado contra o Juventude o time tenha mais lucidez, mais encaixe e principalmente mais equilíbrio, que é o que está faltando ao Vasco. O corredor central do Vasco ontem foi um convite à parte mais forte do Botafogo. Savarino, Santos Rodrigues, Joaquim Correia, eles descem muito por dentro. Quando não abre o jogo pelo lado, Vitinho e Santos Rodrigues deitaram no piton e ninguém ajudou na marcação. Aí fica difícil. Um grande abraço, torcedor, uma ótima quinta-feira para você, muita paz, muita saúde e nos vemos mais tarde. Em 6 horas tem vídeo novo também para você. Vamos lá tentar digerir essa derrota, que é dura, meu garoto. Um grande abraço e até mais tarde. Para a gente falar de mais uma derrota, segunda derrota do Vasco seguida no campeonato, mas derrotas com contextos completamente diferentes, com cenários completamente diferentes e com avaliações também que a gente pode fazer aqui bem distintas em relação ao que aconteceu em São Januário no último final de semana contra o São Paulo na derrota por 2-0 e também nesse revés diante do Botafogo por 3-0, uma goleada que eu tenho usado a expressão ficou feio. E ficou feio. Eu costumo dizer que o futebol é contexto, vitórias, empates e derrotas, eles precisam ser lidos. E quando a gente olha para a partida contra o São Paulo, foi uma derrota entendível, entre aspas, porque o Vasco lutou para vencer. O Vasco realmente entrou em campo, o Vasco competiu, o Vasco buscou oportunidades e teve oportunidades também para poder vencer a partida. Era um cenário de uma derrota em que o primeiro tempo poderia ter sido bem diferente, e eu já falei isso aqui. Se aquela bola do Ryan entra, o jogo era outro. Se a bola do Robert Renan entra, o jogo era outro. E o Rafael, goleiro do São Paulo, foi o melhor em campo, com 8 defesas naquela partida e com todos os méritos ganhou, inclusive, o prêmio de melhor em campo. O São Paulo mereceu também aquela vitória, mas foi um Vasco muito mais ativo dentro da partida, o Vasco que competiu e foi premiado, inclusive, por aplausos da torcida, pela torcida reconhecendo o que tinha acontecido. O torcedor não é burro. O torcedor, muitas vezes, ele pode ser ignorante em algumas questões, mas ninguém sabe mais do próprio time do que o próprio torcedor. E quando o torcedor reconhece que o Vasco jogou bem contra o São Paulo, foi por isso que aplausos vieram, boa parte dos aplausos, e também o grito de Vasco para reconhecer não só o que o Vasco fez na partida contra o São Paulo, mas também o que vinha fazendo após as 4 vitórias seguidas, após uma arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, em que o time que estava brigando para não cair, chegou até a figurar na 17ª colocação, conseguiu ter a melhor campanha do retorno em algum momento nessa temporada e conseguiu também brigar por uma vaga na Libertadores. Agora, contra o Botafogo, o cenário foi completamente diferente. E quando eu digo ficou feio, é porque ficou feio de diversas maneiras. O Botafogo, para quem acompanha, e eu acompanho obrigatoriamente por conta do meu trabalho, era um time que era ao contrário da equipe do Fernando Diniz.
Quando você olha o Vasco do Fernando Diniz. Uma equipe que tem identidade, uma equipe que tem um modelo de jogo, que sabe o que fazer com a bola no pé e também conseguiu uma belíssima arrancada aí no pós-Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo era o contrário. O Botafogo era uma equipe recheada de ótimos jogadores, isso nunca deixou de acontecer, tanto que o Botafogo teve um investimento de 600 milhões de reais, cerca de 600 milhões de reais, um investimento quase 10 vezes maior que o Vasco fez nessa temporada. Então, você olhava a equipe do Botafogo e você não falava assim, esse time é ruim, porque o time do Botafogo nunca foi ruim. A questão é que faltava identidade, faltava um trabalho também com mais a cara do David Ancelotti e, obviamente, isso também respingava com tudo que vinha acontecendo no Botafogo na gestão desde o início de 2025. Troca de técnico, um John Textor completamente perdido, com vendas com trocas de jogadores e cada vez mais essa equipe ia perdendo um pouco do seu DNA. Hoje foi ao contrário. Hoje os papéis se inverteram. A gente viu um Botafogo com DNA, um Botafogo organizado, um Botafogo que competiu por cada bola, que entendeu a necessidade da partida, até pela situação na tabela, e um Vasco completamente desfigurado e sem identidade. Um Vasco completamente perdido em campo. O Botafogo engoliu o Vasco. Tecnicamente, taticamente, fisicamente. Engoliu o Vasco de diversas maneiras. Engoliu o Vasco de uma forma que essa equipe do Fernando Diniz já não era engolida há um bom tempo. Isso tudo tem a ver, para mim, não só com as escolhas do treinador, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas também com a postura dentro de campo. A gente não pode achar normal a postura passiva que o Vasco teve hoje dentro de campo. Os jogadores não entenderam a realidade do jogo e a necessidade que o Vasco tinha de, quem sabe, vencer ou pelo menos empatar, porque era um adversário direto, assim como foi contra o São Paulo. Contra o São Paulo, eu acho que não faltou senso de urgência, faltou muitas vezes a organização no segundo tempo. No jogo de hoje, faltou senso de urgência para esses atletas. Combate, brigar por cada bola, preencher espaços. O Vasco sem a bola hoje foi um desastre. Um desastre que há muito tempo eu não via esse time apresentar. Um desastre muito parecido com o que era o Vasco pré-Copa do Mundo. E quando digo sem a bola, isso começa até de uma ordem cronológica que a gente vai fazer aqui desde o primeiro tempo.